Boa tarde, pessoal da primeira série do ensino médio, período vespertino. Vamos, estando realizando, né, o início, de mais uma atividade referente à disciplina de geografia, tá ok? Bom, a nossa atividade de hoje, ela, de certa forma, traz um conteúdo, voltado sobre as formações vegetais, biomas, ecossistemas e sobre a dinâmica, né, dos domínios morfoclimáticos. De acordo com as habilidades essenciais que nós, professores, devemos trabalhar com nossos alunos, no intuito que eles entendam, né, que muitas das vezes aí a paisagem é o ponto de partida aí para o estudo do espaço geográfico, tá ok? O título da nossa atividade é sobre os domínios morfoclimáticos. É interessante destacar a seguinte questão, que os domínios morfoclimáticos representam, muitas das vezes, aí, a interação e a integração entre o clima, relevo e também a vegetação. E que nesse processo aí acaba resultando, né, na formação de uma paisagem, né, passível aí de ser individualizado. Os domínios morfoclimáticos representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza. Quais seriam esses elementos? O relevo, clima e vegetação, que se interrelacionam, né, dentro de uma dinâmica e se interagem, né, formando uma unidade paisagística. No território brasileiro, nós temos aqui um renomado geógrafo, né, que é o Aziz Absaber, que ele muitas das vezes aí foi responsável por fazer essa classificação dos domínios morfoclimáticos. Para ele, o país possui 6 grandes domínios morfoclimáticos, mas a seguir aqui na atividade tem uma imagem do Aziz Zabsaber, né? Esse renomado geógrafo que muitas das vezes aí classificou os domínios morfoclimáticos aí do território brasileiro. Quais seriam esses domínios morfoclimáticos? O domínio morfoclimático equatorial amazônico. Ele tem como característica aí de ser situado na região norte do Brasil. Ele é formado em sua maior parte por terras baixas, né? Ele é com relação ao relevo, né? Predominando o processo de sedimentação, com um clima, com um clima e floresta equatorial, né? Esse é com relação ao domínio equatorial amazônico, né? O domínio morfoclimático amazônico. É interessante destacar, pessoal, essa questão aí da sedimentação. É, esse processo, pessoal, de sedimentação, na verdade, ele consiste numa espécie de desgaste das rochas e até mesmo aí do solo, tá ok? Ocasionado aí muitas das vezes aí a partir dos agentes externos aí, ou seja, as forças aí exógenas, né? De transformação do relevo. Esse é um processo, pessoal, responsável aí pela transformação das rochas, né? É, Alguns exemplos aí que nós podemos citar com relação a esse processo de sedimentação, né? A questão se tivermos aí uma mistura heterogênea, no caso, de um sólido disperso num líquido, como uma água e areia, né? Basta deixar o recipiente aí contendo a mistura em repouso. Com o tempo, a areia vai se depositando no fundo do recipiente, tá ok? Pela ação aí da gravidade.
Isso também pode ser considerado como um processo aí de sedimentação. É só um exemplo assim bem simples. Com relação aos domínios morfoclimáticos do Cerrado, é localizado aí na porção central do território brasileiro e há um predomínio aí de chapadões com vegetação predominante do Cerrado, né? Com relação, pessoal, a essa questão do predomínio aí de chapadões, na verdade aí ó, é característica de um planalto, né, de grande extensão, ou pode ser considerado aí também como a sequência aí de chapadas, né, com relação ao relevo. Pode ser também, muita gente fala assim sobre um acidente geográfico existente na região central do Brasil, entre outras denominações. Os chapadões, muitas das vezes correspondem às zonas de rochas cristalinas, tá ok? Com leves ondulações, muitas das vezes em forma de tubos aí, onde que de uma forma assim acabam que dividindo, né, as bacias hidrográficas aí de alguns rios. Nós podemos citar aí como exemplos aí o Rio Amazonas, o Rio da Prata, o Rio Tocantins e também o Rio São Francisco, tá ok? Com relação ao domínio dos mares de morros, ele se situa-se, né, na zona costeira atlântica brasileira, onde predomina o relevo de mares de morros e alguns chapadões, que a gente comentou que é um relevo, né, com grande extensão, bem florestado. Como também a quase extinta Mata Atlântica. Então, essas são algumas características, né, desse domínio morfoclimático, denominado aí de mares de morros. Domínio das caatingas. Localiza-se no Nordeste brasileiro, no conhecido aí polígono, né, das secas, caracterizado por depressões interplanáuticas, né, semiáridas. Mais à frente, pessoal, nós temos aí o domínio das araucárias, né? É, Encontra-se na parte sul, né, do Brasil, com o predomínio de planaltos e formação de araucárias, né? Essa questão das araucárias é interessante também destacar algumas características, né? Hum, por exemplo, esse é um nome científico, né? Também tem um nome científico com angustifolia. E é uma espécie, muitas das vezes, aí, arbórea, dominante da floresta ombrófila, né? Mista, ocorrendo aí majoritariamente, né? Na região sul do Brasil, mas também sendo encontrada no leste e sul do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, principalmente na Serra da Mantiqueira. É, Com relação ao domínio das pradarias, também conhecido aí como domínio das cochilas, ou seja, aí o relevo com suaves ondulações, situa-se no extremo sul do Brasil e no estado do Rio Grande do Sul, com predominância aí da formação dos pampas e das denominadas aí pradarias. De acordo, assim, pessoal, um exemplo mais simples, assim, de acordo com o clima, né, e o tipo aí de vegetação, muitas das vezes aí as pradarias são classificadas em três tipos, né? Então, por exemplo, a pradaria alta, né, que é a presença aí de gramíneas, né, mais altas, muitas das vezes aí encontradas em locais úmidos, né? A pradaria baixa, que é a presença de gramíneas mais baixas, encontradas em locais mais secos, né? E interessante, né, com relação a algumas características, né, desse domínio morfoclimático aí, denominado pradarias em específico.
Entre esses 6 domínios morfoclimáticos, pessoal, existentes aí existem também as faixas de transições, né? Nessas faixas de transição, muitas das vezes são encontradas características de 2 ou mais domínios morfoclimáticos. Algumas conhecidas aí são o Pantanal, né? Nós temos como exemplo também o Agreste e os Cocais, né? A, É interessante também destacar, pessoal, com relação a essas faixas de transição. Pessoal, voltando aqui no raciocínio, com relação às faixas de transição, nós podemos também chamar elas, né, caracterizar como faixas morfoclimáticas também, né? E muitas das vezes aí são áreas intermediárias, tá ok? Entre as regiões naturais aí do território brasileiro. Muitas vezes agrupam assim algumas características, né, de 2 ou mais tipos de domínio morfoclimáticos aí. Além do fato, pessoal, de as faixas de transição serem assim áreas de grande biodiversidade, tá ok? Pois nelas encontram assim uma variada, né, uma diversidade aí de vários domínios aí morfoclimáticos. Às vezes o estudante ele se depara assim e às vezes não compreende muito bem, né? O que seria essas faixas aí de transição? As faixas de transição, na verdade, separam, né, os vários domínios geoecológicos, né? Vamos utilizar esse termo. Existem também áreas com características bastante complexas, né? Apresentam geralmente elementos de 2 ou mais domínios, e essas áreas não individualizadas ou não diferenciadas são denominadas de faixa de transição, né? Um espaçamento aí de um específico domínio morfoclimático para o outro, ok? Com relação a mais à frente na nossa atividade, nós temos uma lista de exercícios, tá ok? Com relação à questão de número 1, está pedindo para o estudante fazer uma observação no mapa dos domínios morfoclimáticos brasileiros representados, né? A gente observa que na legenda do mapa, nós temos o domínio morfoclimático amazônico, por exemplo, ele está destacado de laranja, tá ok? Mas a gente observa o, tem um domínio morfoclimático denominado de número 1 e outro mais à frente no mapa de número 2. O que o estudante vai fazer? Ele vai fazer uma análise, né, e nesses números indicados, né, no, em certo ponto do mapa, né, e ver, né, o que representa, né, respectivamente esses domínios, né. Nós temos algumas alternativas, né, da letra A à letra E. A letra A fala assim, o do semiárido e da Mata Atlântica, se é correspondente a esses tipos de domínios, da Caatinga ou dos mares de morro, do sertão e das paisagens litorâneas, do agreste e da mata tropical, e do polígono das secas e da zona da mata. Então, nós temos essas alternativas para o estudante fazer uma análise, uma pesquisa e diagnosticar, né, quais domínios aqui estão representados aqui no número 1 e o número 2. Com relação à questão de número 2, fala-se, nesse domínio predominam os planaltos antigos intensamente desgastados e aplainados por processos erosivos que o caracterizam, né, como um dos domínios brasileiros de formação mais antiga, tanto do ponto de vista aí, geomorfológico quanto biológico. Nele predominam os solos bem desenvolvidos com um grau elevado de acidez, que exigem a adoção de métodos corretivos, como a calagem, né, para viabilizar a produção agrícola. Esse processo de calagem é interessante, muitas das vezes, para corrigir a acidez desse solo, né?
fazer a correção, né? A correção da acidez desse solo, principalmente em solos aí que são ricos em ferro e alumínio, né? Você tem uma acidez aí bem considerável nesses tipos de solo. A seguir na questão, fala assim, o domínio morfoclimático brasileiro descrito pelo trecho acima, né, do fragmento aqui de texto, é típico aí, né, do Cerrado, né, que é a letra A, a letra B é amazônico, letra C de pradarias, a letra D da caatinga, ou a letra E das faixas de transição do meio norte. Então, o estudante ele vai fazer uma análise de acordo com essas características aqui e demarcar a questão aqui que, respectivamente, está correta. Vai assinalar. Com relação à questão de número 3, fala assim, a Mata dos Cocais, o Agreste nordestino e o Complexo do Pantanal mato-grossense, embora se localizem em pontos não complementares do território brasileiro, fazem parte de um mesmo agrupamento morfoclimático, que corresponde à área ocupada pelo domínio. Aí vocês vão fazer uma análise e verificar, né? Sobre este agrupamento morfoclimático que corresponde a qual área, no caso, né? Se é a letra A das pradarias, se é a letra B dos mares de morros, se é a letra C das denominadas aí faixas de transição, se são dos cerrados ou se são do amazônico, ok? Vamos demarcar novamente aqui a alternativa que se enquadra, né? Correta. Com relação ao exercício de número 4 e o último, segundo o texto trabalhado, responda sobre o que representam os domínios morfoclimáticos, tá ok? Logo lá na parte introdutória do texto, vocês vão ver que muitas das vezes aí representam com relação aí aos domínios morfoclimáticos, tá ok? Vamos fazer uma análise, né, no texto e vamos especificar aqui, né, como que é essa questão da representação, né, dos domínios morfoclimáticos, tá ok? Eu percebo aqui que estão presentes, até o momento, a Larissa Garcia e a Gabriela Rodrigues. Boa tarde, pessoal. Pessoal, aí é o seguinte, essa primeira parte, né, introdutória da nossa atividade, eu pretendo disponibilizar também no grupo de estudos, né, essa parte, né, a gravação, assim que finalizar aqui o processo de gravação e de edição, né, do vídeo, vou estar disponibilizando o nosso grupo de WhatsApp até mesmo para atingir aqueles estudantes que por algum motivo ou outro não conseguiram interagir aqui conosco hoje, tá ok? E já pretendo também na próxima aula fazer a correção, né? Efetuar a correção destes exercícios, tá bom? Vou estar aqui encerrando a nossa reunião, né, de hoje. Quero agradecer também a participação da Larissa Garcia e da Gabriela Rodrigues, tá ok?